Este episódio é sobre o cliente irlandês casado com a senhora turca, que foi um episódio daqueles. Portanto, recebi um pedido de informações sobre o imóvel de um cliente irlandês, não vivia em Portugal, queria comprar um imóvel em Portugal para investimento. E até aqui tudo bem. O imóvel para o qual ele me tinha pedido informações não se encaixava bem naquilo que eu pretendia e acabámos por identificar outro que seria do interesse do senhor. Como ele não estava cá, quem faria a visita seria uma amiga dele, pessoa da sua confiança, uma advogada, e a partir daí, havendo interesse, víamos como é que o negócio se iria desenrolar, não é? Até aqui tudo bem. Fez-se a visita, houve interesse, fez-se uma proposta, começaram as negociações e nisto a amiga advogada pede as atas de reunião do condomínio dos últimos 5 anos. Estamos a falar de um prédio em Lisboa dos anos 30, portanto, prédio de 1900 e troca o passo. Este apartamento era um segundo e último andar e havia algum registro nas atas do condomínio de possíveis intervenções no telhado, umas que já tinham sido feitas, outras que seriam feitas mais à frente, enfim, não era muito claro. Nisto, começou-se a desenrolar, pronto, começou a criar aqui alguma areia na negociação, aquilo andou para trás e para a frente. Às tantas, a advogada, amiga do cliente, já complicava muito a situação do condomínio e do telhado e queriam garantias que não poderíamos dar, não é? Fizemos uma terceira visita para ver o estado em que se encontrava o telhado e chegámos ali a um impasse. E eu, quando as coisas se complicam muito, dei o negócio por perdido e acabou. Da minha parte, não é? Expliquei à advogada que mais não poderíamos fazer e pronto, se queria o imóvel, teria que o aceitar naquelas condições porque não saberíamos ao certo quando seria feita uma nova intervenção no telhado, porque o fundo de reserva do condomínio também não tinha assim tanta elasticidade na altura. Pronto. E temos o negócio por terminado. Portanto, não chegámos a um acordo. Passadas 2 semanas, o cliente irlandês volta a enviar novo e-mail a dizer que, pronto, porque ele continuava a receber mais opções e a dizer que tinha gostado daquele e que mesmo assim estava disposto a correr o risco, portanto queria retomar a negociação e queria avançar na mesma para a compra. Pronto, ótimo, porreiro, então vamos lá, para a frente é que é caminho. O que é que acontece? Isto foi, nós assinámos o contrato de promessa de compra e venda no final de maio, o senhor não vinha a Lisboa tão cedo, ia recorrer a financiamento, mas ia recorrer a financiamento no país de origem, que lhe davam melhores condições do que cá, e como tal ia estar dependente, pronto, desse dinheiro quando fosse libertado e acordámos entre as partes que a escritura seria até setembro. Estamos em maio, escritura até setembro, pronto. Chegamos a julho e de repente os clientes que estavam a vender dava-lhes mais jeito de fazer escritura em agosto. Só que isso não foi abordado na altura em que se falou do prazo. Portanto, como havia aqui um financiamento, por muito boa vontade que existisse da nossa parte, estávamos dependentes do banco, não é? E o banco ia libertar o dinheiro em setembro. A outra consultora ficou muito irritada, teve durante 5 minutos ali a deitar para fora todas as suas frustrações, eu fiquei a escutá-la, não é? E a pensar na minha cabeça, se nós estamos em julho, vamos ter escritura em setembro e nos incompatibilizamos a meio do processo, não é muito inteligente da nossa parte, porque ainda vamos ter que falar mais umas quantas vezes até à marcação da escritura. Pronto, lá cheguei, lá consegui acalmar a senhora, chegámos a um acordo, ela ficou mais calma, pronto, recebeu o contrato assinado, lá teve que aceitar que era setembro e ponto final. Uma semana antes do cliente irlandês voltar para Portugal, este cliente irlandês era casado com uma senhora turca. E lembrou-se que o visto tinha caducado. Portanto, se não tivesse o visto até à data da escritura, não poderíamos fazer a escritura porque eles eram casados, não é? Eu não comuniquei esta parte aos outros consultores, porque já estava complicado o suficiente, ok?
Pronto, o que é que aconteceu? Para além disto tudo, nós tínhamos feito o contrato de promessa de compra e venda com os dados, com o passaporte do cliente irlandês, sabendo que era casado, mas ainda não havia o contribuinte da senhora sua respectiva turca. Portanto, eles chegavam na sexta-feira à noite e nós tínhamos a escritura na segunda-feira. Como eu já tinha tido percalços suficientes com este negócio, o que é que eu fiz? Para o caso de alguma coisa correr mal, o senhor queria fazer a escritura numa casa pronta, para os registros ficarem feitos logo. E eu marquei em 2 casas prontas, uma para de manhã e outra para a tarde, porque se não conseguíssemos o contribuinte, tínhamos que ter um plano B, não é? Pronto, espero que não esteja nenhuma senhora a ver isto da casa pronta, peço imensa desculpa se está, o intuito não era prejudicá-la de forma alguma. Continuando, na sexta-feira de manhã recebo então o ok do cliente irlandês a dizer: Patrícia, já conseguimos o visto e vamos hoje à noite. Porreiro. Pronto, vamos hoje à noite. E agora como é que eu resolvo a questão do contribuinte? Vai ter que ir à loja do cidadão, não é? Resolver isso. E ao sábado só mesmo a das Laranjeiras. Muito bem, então e depois? Depois fiz eu a segunda parte, que é enviei e-mail para as 2 casas prontas para saber qual delas é que me fazia a emissão das guias dos impostos no próprio dia. Uma das senhoras disse logo que nem pensar que isso não era uma responsabilidade dela e que não ia tratar desse assunto tão em cima da hora, porque se por alguma razão o portal estivesse em baixo, ela não podia dar essas garantias, portanto eu teria que tratar desse assunto. E a outra foi super prestável, disse para lhe enviar o e-mail logo no sábado, mal tivesse o contribuinte, que ela quando chegasse na segunda-feira de manhã, e era a primeira coisa que iria tratar, era da emissão das guias para podermos fazer a escritura às 2h30 da tarde. Sim, chegamos lá todos às 2 da tarde, tudo bem. E a senhora notária, por alguma razão, pediu para os consultores saírem da sala, porque não havia cadeiras para todos. Que é maravilhoso, porque nós tínhamos o cliente irlandês e tínhamos os clientes vendedores que não sabiam falar inglês, portanto, estava ótimo. O que vale é que as 2 partes fizeram questão da nossa presença, que os acompanhássemos até ao final da escritura e, portanto, ficámos a assistir à escritura em pé, porque não havia cadeiras para todos, para ter a certeza que até ao final que este negócio se desenrolava e que correu tudo bem. Portanto, em termos de níveis de stress, este foi daqueles negócios que me levou mais ao limite e que eu, a dada altura, pensei: pá, olha, isto já não depende de mim, já não está nas minhas mãos. Tudo o que eu podia fazer eu já fiz e portanto, agora, olha, se tiver que ser é. E foi. E esse cliente é meu cliente até hoje porque esse imóvel entra para arrendamento. Sempre que saio o inquilino, ele pede-me para eu fazer o novo arrendamento. Portanto, continua a ser um investimento muito interessante.